A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje. 10 minutos meditando na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler no dia de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. O título desse texto é Os Tesouros no Céu. Diz assim o versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então são palavras de Jesus Cristo. Bom, em todo o Evangelho, nós ouvimos a palavra de Deus. Ela insiste com cada um de nós para que nós aprendamos a tirar os nossos olhos dessa terra e colocar os nossos olhos no céu. Então, Jesus ele diz que no mundo nós teríamos aflições, ele não nos enganou. Quando nós somos chamados para ir até Jesus Cristo, para seguirmos Jesus e seguirmos o Evangelho de Jesus Cristo, nós sabemos que o Evangelho é um lugar onde você perde aos olhos humanos. Então, numa perspectiva humana, o Evangelho não é um lugar onde você ganha, é um lugar onde você perde. E embora muitos pastores, muitos líderes religiosos hoje estejam convidando as pessoas para ir a Jesus Cristo, sob uma promessa de que ali elas serão prósperas e elas terão uma vida maravilhosa, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que no mundo nós teremos aflições. Jesus diz, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Se existe um símbolo do Evangelho que é conhecido em todo o mundo, esse símbolo é a cruz. Jesus, ele carrega aquela cruz e ele morre no nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele recebe sobre ele a justiça de Deus por causa dos nossos pecados. Essa era a cruz de Jesus Cristo. Mas Jesus ele nos dá um exemplo. E aqueles que querem seguir a Jesus Cristo também devem tomar a sua cruz. E é por isso que Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus Cristo, ela nos traz salvação. E a nossa cruz, a cruz que nós carregamos, é para que o mundo conheça essa salvação que há em Jesus Cristo. Então o Evangelho não é um lugar onde você ganha, é um lugar onde você perde. Você perde nessa vida para que você possa ganhar na vida futura, no mundo vindouro. O que temos de vida nessa terra? 60, 70, 80 anos? Alguns até menos do que isso. E olha, 70, 80, até 90 anos ou 100 anos não são nada se comparados à eternidade que nós que cremos em Jesus passaremos ao lado de Deus. Então, no nosso texto, Jesus nos diz, olha, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus não está dizendo com esse texto que nós precisamos necessariamente viver uma vida miserável nessa terra. Jesus não está dizendo que nós não podemos prosperar nessa terra, que nós não devamos trabalhar e correr atrás de termos uma vida digna nesse lugar. Mas Jesus ele está dizendo que o nosso foco não deve ser esse. Embora devamos trabalhar e nos esforçarmos até para que isso seja um testemunho para as outras pessoas, de que nós, os cristãos, trabalhamos, e servimos as pessoas no nosso trabalho e com os dons que Deus nos deu,
Jesus está dizendo que nós não devemos nos esforçar, gastar toda a nossa vida, nós não devemos ter o nosso foco nessa terra. Por quê? Jesus está dizendo, olha, os tesouros que vocês podem até acumular nessa terra, a traça pode corroer, o ladrão pode roubar. E ele segue dizendo, olha, primeiro ele diz, não acumulem para vocês tesouro na terra. E em seguida ele diz, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E como nós acumulamos tesouros nos céus? Como acumulamos tesouros nessa terra, nós já sabemos. Como é possível, quais as ações, como eu devo fazer. Mas como nós acumulamos tesouros no céu? Fazendo a vontade de Deus, vivendo uma vida de dedicação a Deus. E isso deve gerar para nós, nesse dia, uma reflexão, o quanto do nosso tempo, o quanto das 24 horas que Deus tem nos dado, o quanto delas nós temos gastado pensando na glória de Deus. O quanto do meu dia eu gasto em ações, em atividades, em coisas que eu sei que estão glorificando o nome de Deus. O quanto do meu tempo eu gasto em oração, em leitura da palavra de Deus e até mesmo pregando para outras pessoas, evangelizando, seja através de palavras ou através de ações. Quantas pessoas estão sofrendo debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo da condenação, debaixo do jugo de maldições. E Deus, Ele quer nos usar para, através de nós, trazer uma palavra de esperança, uma palavra vinda da parte de Jesus Cristo, para que essas pessoas alcancem a paz que só Deus pode conceder. Então ele diz, olha, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E no versículo 21 ele nos diz, olha, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Aonde nós colocamos aquilo que é valioso, aquilo que é precioso para nós, ali também está o nosso coração. Portanto, se aquilo que é mais precioso para nós for o dinheiro, for os bens materiais, o nosso coração também estará naquele lugar. E no texto que nós acabamos de ler, Jesus diz, olha, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao dinheiro. Então, se o nosso tesouro está nos bens materiais, no dinheiro, nas coisas que o dinheiro pode comprar, o nosso coração também estará ali e nós não poderemos, não conseguiremos servir a Deus em verdade, em espírito, com dedicação. Porque Jesus diz que não se pode servir a dois senhores. Nós sabemos também que há da parte de Deus uma disposição em cuidar de nós, em nos fornecer aquilo que nós precisamos para vivermos no tempo em que nós estivermos nessa terra. Deus, Ele se agrada em nos presentear, em nos abençoar. Portanto, nesse dia, se você tem passado por uma dificuldade e se essa dificuldade é financeira, também vá ao Senhor em oração, apresente Ele, né? Apresente diante dEle essa sua necessidade. Senhor, olha, eu quero viver de forma honrada, eu quero pagar as minhas dívidas. Senhor, eu quero fornecer para a minha família, para os meus, uma condição digna para se viver. Leve isso ao Senhor em oração e não tenha dúvidas de que Ele é um Deus, Ele é um Pai de amor que cuida de você. Mas que a sua alegria, que o seu tesouro, que o seu coração não estejam nas coisas desse mundo, não estejam naquilo que o dinheiro pode comprar, mas que a sua alegria, que o seu coração, que o seu prazer, que a sua realização esteja em Deus. Quando nós caminhamos de mãos dadas com Ele, não tenham dúvidas de que Ele supre as nossas necessidades, de que Ele nos presenteia, agrada a Deus. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é um presenteador daqueles que o buscam. E nós buscamos ao Senhor não porque queremos fazer qualquer tipo de troca com Ele,
mas porque nós queremos amá-lo a cada dia, nós queremos honrá-lo a cada dia como um pai que ele verdadeiramente é. E nesse processo de buscarmos ao Senhor, ele abre os tesouros dele para nós. A prosperidade financeira pode vir sobre as nossas vidas, inclusive de uma maneira abundante e sobrenatural, sim. E caso Deus se agrade em fazer isso nas nossas vidas, o único propósito pelo qual Ele vai nos abençoar de forma extraordinária é para que nós possamos utilizar esses recursos, não só os financeiros, mas também o recurso do nosso tempo, para fazer com que o reino dele se expanda nessa terra e que mais pessoas possam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Então que nesse dia você se disponha a fazer do Senhor o seu maior amor, a sua prioridade, aquilo que é mais importante na sua vida. Que você não permita que algo tão pequeno quanto o dinheiro ou as bênçãos materiais possam te fazer perder o foco do amor verdadeiro que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.